Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Na verdade, estou chegando agora da nossa reunião de estudos e, como não foi possível gravar, resolvemos fazer esse vídeo aqui para estudarmos um pouco sobre o capítulo que estudamos nesses momentos agora que passou. Nós vamos fazer uma reflexão nesse vídeo para os irmãos que não puderam ir e para os demais amigos que gostam de assistir aos nossos vídeos, as reflexões sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. Nós estamos estudando esse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, através das mãos de Chico Xavier, do benfeitor espiritual Emmanuel. São reflexões profundas sobre a vida que nos ajudam muito a esclarecer um pouco por que nós passamos pelo que estamos passando, por que a sociedade está passando pelos desafios que está passando. Todas essas reflexões espirituais que procuramos fazer têm esse objetivo: trazer um pouco de luz para o nosso coração, trazer um pouco de luz para a nossa mente, para que a gente não perca a esperança, para que a gente não perca a fé, para que a gente não perca a motivação. Nós ainda, dentro do ciclo evolutivo em que estamos, nós ainda somos muito suscetíveis a influências externas. E o que nós temos visto muito no mundo de hoje são pessoas desesperançadas, pessoas perdendo a fé, entrando em processos depressivos, processos de estresse, porque está vendo essa pandemia, essas circunstâncias econômicas que o mundo todo está passando, e vai entrando num estado meio neurótico, muitas vezes, de negatividade. E aí nós percebemos a importância dessas reflexões espirituais. Reflexões espirituais que envolvem questões psicológicas, emocionais, e que vai fazendo a gente compreender um pouco por que nós passamos por aquilo que passamos. Vai fazendo a gente entender um pouco que nada acontece por acaso, que existe uma lei de ação e reação, de plantação e colheita, e que tudo que recebemos aqui na Terra, de certa forma, dentro da justiça de Deus, é porque de alguma forma isso vai servir para o nosso aprendizado. Se o ser humano está passando pelos desafios, é porque ele precisa de despertar para alguma coisa, acreditamos. É porque ele precisa de aprender algo, ele precisa de passar a enxergar algo que ele não está enxergando. Quando o ser humano despertar, quando nós aprendermos o que nós precisamos de aprender, acredito que esse mundo aqui vai mudar. Então, nós estudamos hoje, e vamos refletir com os amigos, um capítulo 71, cujo título é Para Testemunhar. Nesse capítulo, Emmanuel coloca na epígrafe uma fala de Jesus, que está em Lucas, no capítulo 21, no versículo 13. Jesus fala assim, é uma frase curta: e vos acontecerá isto para testemunho. Vou pedir licença aos amigos para eu ler o capítulo. Depois a gente vai esmiuçando parágrafo por parágrafo, porque cada frase aqui passa um ensinamento muito profundo. Esse livro ele é maravilhoso, assim como várias outras obras. A profundidade está em cada frase, em cada parágrafo. Então compensa a gente ir com calma e detalhando e trazendo essas reflexões para ela ir chegando devagar no nosso inconsciente, no nosso coração. São gotas de luz que nós vamos colocando para dentro para que essa luz vá processando essas questões difíceis internas e tornando o nosso mundo interior também iluminado. É assim que é o trabalho, né? Então ele começa assim: naturalmente, baseado nessa frase de Jesus, né? E vos acontecerá isto para testemunho. Está em Lucas, no capítulo 21, versículo 13.
Naturalmente que o Mestre, Jesus, não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o Mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. É interessante, meus irmãos, porque ele começa aqui mostrando, primeiramente, quando ele fala, naturalmente que o Mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Ele está dizendo que Jesus até hoje trabalha por nós. Ele falou isso no Evangelho, meu Pai até hoje trabalha e eu também. Então, Cristo, com a sua aura, com a sua energia, com a sua atmosfera, ele está presente em toda parte. Paulo de Tarso, certo momento na vida, dizia que não era ele mais que vivia, mas era o Cristo que vivia nele. A energia do Cristo, a energia crística, envolve a terra. Só que nós não sentimos essa energia porque nós estamos tão mergulhados nas nossas preocupações. A nossa mente está fazendo tanto barulho. Muitas vezes nós estamos tão apegados às coisas da terra que a gente não para uma hora, nenhuma hora, silencia e enxerga. A gente não faz momentos de silenciamento para perceber a energia do Cristo em nós, em toda parte. Porque se a gente perceber bem, Deus oferece a natureza, oferece o mundo o tempo todo para a nossa vida. O planeta Terra, se tivesse alguns metros fora do local onde ele está, dentro do sistema solar, ele não teria essa riqueza natural. Se ele estivesse mais afastado um pouquinho do Sol, isso aqui estaria mais congelado. Se ele estivesse mais próximo do Sol um pouco, isso aqui tudo pegaria fogo, estaria muito mais quente. Então o planeta Terra ele está numa posição exata para que a atmosfera tenha uma temperatura, para que a vida floresça como floresce aqui na Terra, as árvores, os animais, os seres humanos. Olha que perfeição! Olha que bênção de Deus! Então a gente não para nem uma hora para perceber esse milagre da vida que acontece a todo momento. Nós temos um ar para respirar. O nosso corpo tem uma harmonia própria dele, nós que desequilibramos, mas ele tem uma harmonia própria de autoproteção. Nós não observamos a água que temos para beber. A gente não valoriza as coisas simples. A gente não percebe que Deus e os benfeitores espirituais, Jesus, trabalham o tempo todo para nós. Porque nós estamos muito apegados aos nossos desejos, aos nossos anseios, muitas vezes, na maioria das vezes, mundanos, e não percebemos
o milagre da vida que está acontecendo neste instante agora. Aí ele continua: considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Isso aqui é interessante também, porque ele vem mostrando que dentro da faixa evolutiva que vivemos, nós atraímos as provações para nós ainda. Então, as dificuldades que surgem na vida aqui na Terra é porque esse é o ritmo de vida que nós mesmos provocamos. Percebam, por exemplo, esse descontrole climático muitas vezes. Muita parte desse controle climático não é apenas uma fase que a Terra está passando, mas é também originada pela mão do homem na natureza. Um desmatamento excessivo, a poluição dos rios, a poluição do ar. Nós estamos influenciando no meio ambiente. E o meio ambiente vai dando resposta para nós. Porque a vida sempre traz para nós aquilo que nós ofertamos à vida. A natureza devolve para nós aquilo que nós fazemos em relação a ela. Então, se nós percebermos, nós temos esse caráter provacional aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações, porque nós ainda vibramos nessa faixa da belicosidade, nessa faixa da violência, nessa faixa da ganância, da luta pelo poder, de passar por cima do outro para poder adquirir poder. Então, a vida, essas energias, é que muitas vezes nós, seres humanos, estamos nos comprazendo nelas. E acreditamos, o dia que nós nos libertarmos dessas dependências grosseiras de existência e visitarmos mais os horizontes espirituais da vida, vislumbrarmos mais o que é do espírito, da alma, nos comprazermos mais com os prazeres da alma, nós não precisaremos de passar por tanta coisa como estamos passando. Isso é o que acreditamos. E o que a gente percebe que é lógico também. Aí ele continua aqui fazendo uma comparação com o sistema pedagógico aqui na Terra, nas escolas. Olha bem nesse parágrafo. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Então, o que ele vem falando aqui, até nas escolas humanas, aqui na Terra, existem os processos seletivos, os concursos de capacidade, as provas de inteligência, ou seja, você faz uma prova para provar que você aprendeu aquilo ali. Trazendo agora para a pedagogia divina, para a escola da vida, o que Emmanuel vem falando, que acontece algo semelhante. Muitas vezes nós passamos por provas para testemunhar o aprendizado que adquirimos. Se nós estudamos o Evangelho, se nós procuramos internalizar o conhecimento espiritual, a vida vem nos trazer oportunidade para a gente testemunhar esse conhecimento que já adquirimos, para ver se realmente aprendemos. Porque se realmente estivermos aprendido com as provações da vida, com os ensinos da vida, nós passaremos pelos testemunhos de uma forma tranquila, de uma forma serena, de uma forma firme. Agora, se esses conhecimentos estiverem apenas aqui na minha mente, mas não tiverem descido para o meu coração, não tiverem sido internalizados pelo meu eu profundo, ou seja, se eu não tiver despertado de verdade, esses conhecimentos vão se tornar apenas fogos de artifício. Quando vêm as primeiras lutas, cai por terra, o indivíduo cai no desespero, porque ele ainda não aprendeu. A gente percebe claramente que a informação é diferente do conhecimento. As informações que a gente adquire nos livros,
na internet, em toda parte, ela navega no campo do intelecto. Mas para ela se transformar em conhecimento, ela tem que ser vivenciada, essas informações têm que ser vivenciadas na vida, experimentadas. E aí sim, a experiência, juntamente com aquela informação, vai me trazer o conhecimento, que é a sabedoria. Então, o que o Emmanuel vem falando aqui é justamente isso. É que quando adquirimos um conhecimento, uma informação, vêm os testemunhos para nós vermos se realmente entendemos a mensagem de Jesus. Depois ele continua. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Olha bem, para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Condutores são os dirigentes, são aqueles que lideram a sociedade. E, meus amigos, quando nós olhamos os nossos dirigentes, os nossos líderes, não todos, é lógico, porque toda regra tem exceção, mas quantas pessoas estão no poder, mas muitas vezes são bem mais pobres de espírito do que aqueles que são liderados por eles? Quantos condutores estão cegos guiando cegos? Existe no mundo todo. Então a gente percebe que esses condutores, eles pregam que nós podemos nos realizar como ser através das coisas do mundo. E aí está uma grande ilusão. Falamos na reunião hoje que quando uma pessoa chegar perto de nós falando assim, eu estou muito desiludida com a vida, nós temos que falar assim, graças a Deus. Por que nós temos que falar graças a Deus? Porque se a pessoa está desiludida, é porque ela deixou o véu da ilusão e agora está enxergando o mundo com mais clareza. O que a gente percebe no mundo é que ele prega muitas ilusões para as nossas mentes. Através da mídia, através de toda parte, a gente vê uma cultura baseada na superficialidade, nas relações humanas, por exemplo. As pessoas não se conhecem direito, não se comunicam direito, ficam com a mente atribulada, sempre querendo conquistar alguma coisa e não percebem, às vezes, a sua vida que está acontecendo agora. Não percebe a pessoa que está ao seu lado. Às vezes o indivíduo ele gasta a sua saúde para ganhar dinheiro. E aí quando ele chega no final da vida, ele gasta todo o dinheiro dele para tentar recuperar a saúde que ele gastou. Então o mundo ele é cheio de ilusões que enchem os olhos, mas não preenchem o coração, não preenchem a alma. O que nós estamos falando aqui, que as reflexões espirituais nos levam a trilhar um caminho mais profundo, para dentro de nós mesmos, e nos faz perceber algo que realmente vai nos preencher, algo que realmente vai nos realizar como ser humano. Esse autoencontro, esse autoconhecimento, que Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, pai da psicologia analítica, chamava de individuação. Esse é o caminho do ser humano. Reconhecer a si mesmo, realmente o que eu estou fazendo da minha vida. Será que nós fazemos essa pergunta a nós mesmos? Tem muitas pessoas aí se deixando levar para lá, para cá, deixa a vida me levar, né? E não assumem as rédeas da própria existência, não percebem que, primeiramente, nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Nós somos os únicos responsáveis. Ninguém vai trazer essa felicidade para a gente. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa desdita também. Então o indivíduo ele não se conhece, não se conhecendo, ele não assume a responsabilidade e busca realmente aquilo que vai lhe trazer uma satisfação existencial. O caminho espiritual é esse. Ele tem a propósito de abrir os nossos olhos.
Nós podemos continuar no lugar onde nós estamos, na situação em que nós estamos, mas ele abre os olhos e faz a gente enxergar melhor o significado da nossa própria existência e caminhar o nosso caminho. Não o caminho que os outros querem para nós, mas o nosso caminho. Encontrando essa realização interior do autoencontro, o indivíduo vai encontrar paz interior. O indivíduo vai ficar mais alegre, porque ele vai estar caminhando com independência, com liberdade, com consciência. Ele encontrando essa paz interior, essa individuação, ele vai automaticamente também levar paz àqueles que estão ao seu redor. Se ele está satisfeito consigo mesmo, ele vai admirar o outro e vai promover o outro também a ficar satisfeito com o outro. Ele vai aceitar o outro como ele é, porque ele já aceitou a si mesmo também. Se o indivíduo não se aceita, ele não aceita o outro. Se o indivíduo se fere, se cobra demais, ele cobra demais do outro. Nós sempre transferimos para o outro o mundo que nós temos dentro de nós. Então, para encontrar um estado de alegria, nós temos que primeiro aprofundarmos dentro de nós mesmos. O mundo não vai mudar se nós não mudarmos por dentro. Primeiro a gente muda, aí o nosso olhar muda e daí a pouco o mundo também está mudando. Aí ele continua aqui, meus amigos. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos, que é o que acabamos de falar. Mas olha essa primeira frase. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? A gente percebe às vezes as pessoas conclamando, orando a Jesus para pedir coisas mundanas. Como a gente vai querer chamar o Cristo, invocar o Cristo, para a gente se conservar nas nossas fantasias? O Cristo quer que nós despertamos, que nós acordemos para o que é real. Ele não quer que a gente se conserve na ilusão. Então é uma reflexão profunda isso. Porque muitas vezes nós buscamos as questões espirituais apenas para agradar os nossos próprios interesses, do nosso ego. E isso não é uma busca real. Isso é uma busca da mente, da persona, do ego, não do espírito, do eu imortal. Quando nós optamos a buscar realmente Jesus, é quando nós começamos a colocar um pouco de lado os nossos interesses egoísticos e passamos a perceber que a vida, a percepção da vida com Cristo é a percepção da unidade. Ou seja, que todos nós estamos na mesma embarcação evolutiva. Todos nós somos irmãos em Deus. É perceber que quando eu estou fazendo bem ao outro, eu estou fazendo bem a mim mesmo. Quando eu estou ajudando o outro a se erguer, eu estou ajudando, na verdade, a mim mesmo a se erguer. Tem, inclusive, uma nobre irmã que trabalha muito com a gente na casa espírita, nas reuniões, a nossa irmã Alice, que ela falou que se nós já adquirimos alguma luz, nós temos uma obrigação de levar essa luz ao irmão. Isso ela falou muito certo. Da mesma forma que nós precisamos das luzes daqueles que já têm mais luz, nós também precisamos e temos o dever moral de levar luz aos nossos irmãos que ainda não têm. Então, o trabalho com Cristo é um trabalho de autoajuda e de alo-ajuda, de ajuda ao outro também. Tudo isso se resume na mesma coisa. Nesse momento, nessa reflexão, é quando a caridade se junta à fé. É quando fé e caridade se tornam uma coisa só. Mas aí ele continua. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico.
No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Fantástico isso, né? Quando Cristo nos chama, quando a vida nos chama, mesmo que não seja da religião cristã, que seja religião budista, hindu, shintoísta, taoísta, islâmica, seja qual religião for, ou mesmo que não seja uma religião, mas que seja uma inspiração, que de alguma forma, quando o indivíduo percebe que o trabalho o chama, o trabalho espiritual, primeiro ele tem que perceber que se está chamando ao seu coração é porque ele já tem resistência para o trabalho. Porque Deus não coloca pesos maiores do que os ombros podem suportar. Então, às vezes, nós encontramos alguns amigos, confrades, que quando a gente chama para o trabalho, fala assim, não, ainda não. E é perfeitamente razoável, às vezes a pessoa não se sente preparada ainda. Mas quando essa pessoa despertar o coração dela e vir um desejo de atuar com Jesus, com a espiritualidade em prol do outro, parta para o trabalho, porque esse é o chamado. E se a pessoa já está tendo essa perspectiva de vida, ela já vai se realizar profundamente nisso. Sabe uma coisa que às vezes eu, como professor, fico um pouco triste? Quando eu pergunto a algum aluno assim, o que você quer fazer da sua vida? O que você quer, em que você quer atuar? E muitas vezes o aluno fala assim, eu não quero fazer nada, não. Nem sei, professor. Eu fico triste. Porque é um indivíduo que ainda não está criando uma perspectiva, um significado existencial. É importante que nós tenhamos, todos nós, já uma meta. Não que a gente vai viver nesse objetivo freneticamente e esquecer o momento presente, não, mas uma direção. É importante olhar para a vida e buscar encontrar o significado na vida. Existe um autor espiritual que ele tem uma frase muito bonita, que ele diz que tudo na natureza, em qualquer de suas acepções, se reveste da mais profunda significação. Isso é muito bonito. Ou seja, tudo na vida tem um sentido. Isso, na verdade, é uma paráfrase daquela frase de Jesus, quando ele diz que nenhuma folha de árvore cai sem a permissão do Pai, sem a permissão de Deus. Ou seja, a busca espiritual e o trabalho espiritual é uma busca também por significado. É uma busca de você olhar a vida e entender um pouco por que as coisas estão acontecendo e mesmo com os desafios, com os embates, prosseguir, caminhando com otimismo, com fé e com esperança e sair lá na frente. Esses momentos que nós estamos passando de pandemia está exigindo esses testemunhos de nós, que a gente possa ter um olhar crítico, lógico, um olhar ponderado, de responsabilidade, mas que o medo não tome conta do nosso coração. Que a gente sabe olhar, mas continuar, fazendo a nossa parte, seja onde for, e que isso tudo vai passar, e que lá na frente estaremos melhor, porque teremos mais uma experiência no rol do nosso espírito, da nossa mente coletiva como sociedade. Porque para isso que servem as experiências dolorosas, para nos trazer algum tipo de ensinamento. Eu vejo que um dos ensinamentos grandes que essas experiências difíceis, de doenças, de guerras, que acontecem no mundo ainda, infelizmente, é nos trazer mais leveza na vida, meus irmãos. A hora quando a gente estava saindo
da casa espírita agora nesse momento, eu vi uma cena muito interessante, porque havia um cachorrinho que ele estava acompanhando algumas senhoras que estavam presentes, e ele veio e ele ficou na porta, esperando, assistindo até o estudo também lá de fora, né? Porque os animais têm uma sensibilidade muito grande também para as energias espirituais. E quando nós estávamos saindo, já fechando a porta, os últimos, né? Eu, meu irmão Marcos, nosso irmão Renato, Alice e mais essas duas senhoras, as últimas pessoas que estavam saindo, aquele cachorrinho ficou numa alegria tão grande em ver as donas dele. Ele ficou na alegria, ele rodava em volta, ele pulava, ele abanava o rabo e aquela coisa. Eu percebia que aquele carinho genuíno do animal. E aí eu pensei comigo mesmo, até um bichinho nos ensina como viver com mais leveza, com mais alegria. Até um animal nos ensina o amor, que é um amor puro, é um amor da amizade pura, genuína. É aquela alegria de rever o outro. Veja bem, um cachorro era uma cadela me ensinando o que é viver. E Deus oferece o tempo todo elementos para nos ensinar, seres para nos ensinar, mesmo os animais. Então nós podemos aprender com os animais, nós podemos aprender com as plantas, nós podemos aprender com os irmãos, nós podemos aprender com os livros, nós podemos aprender com as experiências. E a gente percebe que a espiritualidade pede isso de nós, que nós possamos aprender com as experiências da vida. Que não deixemos as experiências passarem, mas que a gente possa, com resignação, tirar o proveito delas e agregar o nosso espírito, crescer interiormente. É só para isso. Quando a gente cresce, quando a gente aprende, quando a gente prossegue, a gente não precisa mais passar pelas provações. A gente só passa por provas se nós ainda não aprendemos, não temos aquele conhecimento ainda, né? Mas aí na continuidade, no capítulo 72, nós temos aqui o título Transitoriedade, que é uma reflexão maravilhosa também. E na epígrafe está em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 11, uma fala de Paulo de Tarso. Ele coloca assim: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. É interessante essa epígrafe, porque nesse capítulo aqui, Emmanuel vem falando agora da transitoriedade da Terra, das coisas da Terra. Ou seja, aqui nesse plano material, tudo muda o tempo todo. Então, se nós nos apegarmos muito à matéria, colocarmos o nosso coração nas coisas materiais, nós estamos plantando sofrimento e decepção, porque elas vão mudar uma hora. Se eu tenho um carro, esse carro uma hora ele vai estragar. Uma hora ele pode ser roubado. Se eu me apego demais às questões físicas, eu vou uma hora me decepcionar. Agora, se eu me dedico às questões eternas, que são as questões espirituais, essas nunca vão me desapontar, porque são eternas. Elas são para sempre. Na linguagem de Jesus, elas não são coisas que a traça corrói, que a ferrugem corrói, que a traça carcome. São coisas que duram. Então, o que nós temos na nossa vida que dura e o que nós temos na nossa vida que é passageiro? Fazer essa distinção é um grande sinal de sabedoria. Porque quando eu faço a distinção, eu posso colocar o meu coração naquilo que dura. E naquilo que é passageiro, eu vou usufruir, eu vou utilizar como instrumento de evolução, mas saber que uma hora vai passar. Então, olha bem o que Emmanuel fala aqui.
Fala-nos, o Eclesiastes, das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu seu espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Olha que fantástico. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam, somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Maravilhoso esse capítulo também, né? Porque veja bem, Paulo vem dizendo nessa epígrafe que as coisas perecerão. As coisas que são do mundo, elas vão passar. E aí ele cita aqui a questão dos impérios do mundo. Quantos impérios surgiram? Nós temos aí a Grécia antiga, 500 anos antes de Cristo, em Atenas, aquela cidade maravilhosa, aqueles monumentos. Passou. Viveu um esplendor e passou. O que ficou? Ficou o fruto da filosofia gerada ali naquele tempo, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, a matemática de Pitágoras. O conhecimento, isso é do espírito, e isso permanece até hoje. E até hoje nós estudamos os avanços, as conquistas filosóficas que esses homens, que esses seres fizeram naquela época. Depois vem o Império Romano, que praticamente se espalhou pela Europa toda, dominando povos, dominando aquela parte toda ali do continente. O grande Império Romano, com o Coliseu, onde eles soltavam os leões para avançarem, inclusive em cima dos cristãos, onde naqueles circos romanos havia sangue, o povo gritava, aquela águia que é o símbolo do poder romano, poder, caiu. Depois veio a Idade Média, e aí veio outro poder da igreja da época, que é diferente dessa atual, mas da época também, que dominava aquela mentalidade durante 1000 anos, mais ou menos, 500 anos até 1500, mais ou menos, onde o povo venceu muita obscuridade, o obscurantismo, a falta de conhecimento, e o poder estava ali na mão do clero. Passou. Hoje nós temos algumas nações poderosas, passarão também. Então a gente percebe que os impérios surgem, crescem e depois caem. E o que fica? O que fica, como está falando muito bem Emmanuel aqui, são as conquistas evolutivas do espírito. Ou seja, para se construir um império requer esforço, requer conhecimento, trabalho. E isso deixa uma certa conquista na alma do povo, daquela alma que está ali. Isso é o que vai permanecer. Agora, o poder mundano, ele vai passar. Ele não vai ficar.
qualquer coisa que a gente se apegar que seja desse plano físico, nós podemos nos decepcionar. Aí ele vem falando aqui, desde os primeiros tempos da família humana existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito. Teve um monge, um dia eu ouvi a entrevista de um monge que ficou 20 anos dentro de um monastério, isolado, meditando, orando, trabalhando na terra, estudando. Quando ele saiu, perguntaram a ele assim, eu gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor aprendeu durante esses 20 anos que o senhor ficou meditando, orando, trabalhando no monastério. Aí ele teve uma resposta muito singular, ele falou assim, eu aprendi uma coisa muito importante, mas é uma coisa, que tudo na vida é transitório, é impermanente. O budismo já fala isso há 2.500 anos, quando Siddhartha Gautama, que era um príncipe, que tinha todas as regalias que a terra dá, era filho de rei, morava num palácio, com tudo, ele tinha tudo que é de material e de poder também. Mas aí, certa feita, ele saiu do palácio e não conhecia o mundo real. Ele vivia dentro daquela bolha ali. E quando ele saiu, ele encontrou pessoas que estavam passando fome, encontrou pessoas que estavam doentes, e aí percebeu que as pessoas morriam. E aquilo ali impactou ele profundamente, caiu o véu da ilusão que ele vivia. E aí ele largou tudo e foi caminhar o seu caminho espiritual para descobrir onde estava a verdade. E passou por várias experiências de não é autoflagelação, autodisciplina alimentar. Começou a ficar muito enfraquecido, ele deixou aquilo de lado. Experiências de práticas físicas muito rigorosas, ele percebeu também que aquilo ali não era o único caminho. Passou por várias experiências, até que ele sentou numa árvore e começou a meditar. E ali ele descobriu, ele se iluminou, porque ele descobriu que o caminho espiritual, o caminho da realização profunda é o caminho do meio, ou seja, fora os extremos. Nem o indivíduo ficar apegado demais à matéria e nem ficar negando também o mundo todo e querendo ficar só no espiritual, porque nós estamos no mundo encarnados. Ele descobriu o caminho do equilíbrio. Caminhar com Jesus é caminhar em equilíbrio, é caminhar com prudência, porque Jesus falou a mesma coisa. Então a gente percebe. Aí ele fundou o budismo, o Siddhartha Gautama, e hoje é uma das maiores religiões do mundo, que propõe esse caminhar em equilíbrio, com uma mente mais estabilizada, com a consciência do agora, e perceber e usufruir as experiências que a vida traz para a gente agora. Eu percebo que Jesus falou a mesma coisa. Quando as pessoas estavam muito aflitas, muito ansiosas, ele falava, observa os lírios dos campos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com tanta beleza quanto eles. O que Jesus estava falando? Observa o milagre da vida, como é belo uma flor, como é bonito um jardim. Jesus o tempo todo nos trazia para esse ponto de equilíbrio interior, que nos faz não ficar apegados no mundo e nem apegados aos nossos sistemas fechados, mas ficar liberto para perceber a vida real que está acontecendo aqui agora e perceber o que realmente traz algo mais profundo, que tem a ver com a amizade, com amor, com trabalho ao próximo, com significado existencial. Existe um país aí que eu não sei, não estou lembrado do nome, se é a Suíça, a Suécia,
um país desses de primeiro mundo, que tem uma das qualidades de vida, o índice de desenvolvimento humano muito alto, ou seja, muita riqueza distribuída e tal, não tem praticamente miséria, não tem fome, não tem nada. Mas eles fizeram uma pesquisa sobre número de suicídios no mundo e constataram que esse país é um dos países com mais suicídio do mundo. E aí essa pesquisa me fez refletir. Como que esse pessoal tem tudo materialmente falando, mas mesmo assim um índice tão elevado de suicídio? Porque às vezes tem tudo materialmente, mas não possuem significado existencial. Porque não adianta a gente alcançar o mundo e perder a alma, como diz Jesus. Não adianta a gente conquistar tudo do mundo. Não tem problema nenhum conquistar as coisas do mundo. Não tem problema nenhum trabalhar para ganhar dinheiro, para conquistar um trabalho melhor, conquistar até uma posição na sociedade. Não tem problema nenhum. O problema é colocar o nosso coração nessas coisas, achando que apenas isso vai nos realizar. O problema é achar que isso é tudo e não ver nada a mais. Não perceber que existe algo que transcende todas essas questões que o mundo oferece, que tem a ver com adquirir a autoconsciência. Isso traz felicidade, significado existencial. Eu viver de forma que eu sei que eu estou caminhando o meu caminho. Desculpe a redundância, mas é isso. Eu estou trilhando o meu caminho. Eu estou realizando aquilo que a minha alma pede. Não que a sociedade fala que é melhor para mim, mas o que o meu coração pede. Essa autorrealização tem a ver com o caminho espiritual. Ela preenche, é uma água que mata a sede mais profunda, na linguagem de Jesus. Mas aí Emmanuel ele continua aqui, ó. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com trabalhos luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Então, ele fala algo bem interessante, que as mãos calejadas aprenderam com o trabalho muita coisa. Quando a gente está trabalhando até para conquistar as coisas do mundo, a gente aprende também. E as coisas da alma é isso que a gente aprende. Então, o trabalho em si, ele já é grandioso. Tem um filme, que eu também não estou lembrado do nome neste momento, mas é um filme maravilhoso, que tem um mestre que chama Sócrates, que é um filme assim que ele se passa na idade moderna, contemporânea, mas ele faz uma referência a um pensador antigo, que é Sócrates, que viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo também. E nesse filme, esse senhor, ele vai instruindo o garoto, vai mostrando para o garoto o que é a vida, né? Como viver uma vida com mais consciência, com mais paz e mais alegria natural. E aí uma das últimas lições que o indivíduo dá ao rapaz é que ele fala que a última prova dele seria subir num alto monte junto com ele, e lá em cima teria algo grandioso, uma recompensa grandiosa, uma aquisição de conhecimento que ele veria lá em cima. E aí foram os dois conversando, subindo o monte, e o rapaz muito alegre, porque já estava finalizando o seu curso de autoconhecimento, vamos dizer assim, conversando, admirando ele e o Senhor, mostrando para ele as flores do caminho, mostrando a beleza da paisagem, tendo conversas fraternas, positivas, e o rapaz foi alegre, satisfeito fazendo aquela caminhada, né? A caminhada ela tem um significado muito profundo, né? Até que chegou lá em cima. Quando chegou lá em cima, o rapaz começou a ficar ansioso, falou assim, cadê então o que está esperando, o que está me esperando aqui para eu acabar
de concluir meu caminho do autoconhecimento. E aí o rapaz ficou imaginando que seria ali um livro, que estaria ali um livro secreto, ou uma paisagem diferente, ou alguma coisa, alguma pessoa que estaria ali, né? Aí esse senhor, esse sábio no filme, né, na ficção, virou para ele e falou assim: essa pedra aí, nós viemos aqui buscar essa pedra, uma pedra quadrada. E aí o rapaz virou e falou assim: uma pedra? Nós caminhamos isso tudo aqui para pegar uma pedra aqui em cima. Onde é que está o aprendizado? Isso aqui, o que é isso que tem de valor? Aí o senhor virou para o rapaz e falou para ele assim: você percebeu como que nessas horas que viemos caminhando até aqui, você estava muito alegre, muito feliz? Rapaz, realmente foi uma caminhada muito prazerosa. Pois é, o ensinamento está aí. O ensinamento está em nos dizer que o processo, a caminhada tem nos trazer a felicidade. Não temos que ficar focando no objetivo apenas, no final, mas temos que focar na caminhada. A nossa caminhada aqui na Terra, ela já é prazerosa, desde que a gente preste atenção nela e não fique olhando só lá para frente, ansiosamente para chegar em algum lugar. Perceba como que a mente está sempre querendo chegar em algum lugar. Quando eu fizer isso, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar aquilo, eu vou ser feliz. E isso a pessoa conquista, a mente projeta mais para frente, está sempre olhando lá na frente. Esse era o ensinamento para o rapaz. Era o último aprendizado para ele. Que a felicidade está na caminhada, que a felicidade está no processo, que a felicidade está na vida. Então nós já podemos ser felizes agora, aqui e agora. Se nós não olharmos tanto para as nossas preocupações, para os nossos desejos, aqui que temos, aqui que não temos, aqui que queremos ter, mas se olharmos já para o ser. Se sentirmos a vida aqui e agora, nós estamos vivos. Vocês estão ouvindo e assistindo esse vídeo, significa que vocês têm visão, vocês podem enxergar. Tem muitas pessoas que não podem. Vocês estão me escutando, significa que vocês podem ouvir, tem pessoas que não podem. Vocês estão compreendendo e sentindo essas reflexões, é porque vocês já têm sensibilidade para isso, tem pessoas que ainda não têm. Então é prestar atenção naquilo que nós já temos, ou melhor, aquilo que nós já somos. Nós somos vida, aqui e agora. Quando nós prestamos atenção nisso, nós vivenciamos de forma sagrada cada segundo da nossa vida. Se nós estivermos plantando uma alface, se nós estivermos escrevendo um livro, se a gente estiver falando, se a gente estiver ouvindo, se a gente estiver respirando, tudo se torna sagrado. Quando a gente está se alimentando, a gente vai se alimentar melhor. Quando a gente estiver tomando banho, a gente vai sentir o banho melhor. Quando estiver fazendo uma caminhada, a gente vai sentir melhor. Quando estiver conversando com o irmão, a gente vai sentir o prazer daquele bate-papo. Ou seja, nós vamos sentir a vida com plenitude, com intensidade. Acreditamos que é essa a proposta de Jesus. Sentirmos a espiritualidade aqui e agora. Não ficarmos esperando as coisas chegarem. Começarmos a sentir a beleza da vida aqui, o trabalho que podemos fazer aqui e agora também. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção. Aqueles que nos acompanharam até aqui nas reflexões. Vou finalizando aqui, porque já deve ser umas 10 horas mais ou menos, 10 e pouca da noite. Nós vamos finalizando o vídeo. Então nós gravamos esse vídeo sobre as reflexões que fizemos na reunião, para que os irmãos também nas suas casas possam também adentrar esse universo do Espírito. Acreditamos que a espiritualidade transcende as religiões, as instituições religiosas. Acreditamos que todos os movimentos religiosos são muito importantes, todos, mas acreditamos que todos levam para o mesmo caminho. Todas as religiões são linguagens para falar da mesma coisa, que é Deus, que é a espiritualidade,
que é a evolução, e no nosso caso, Jesus. Então, se você é espírita, se você é católico, se você é protestante, se você é budista, se você é taoísta, shintoísta, islâmico, judeu, se você é agnóstico, eu acredito que todos nós passamos a vivenciar a verdadeira espiritualidade quando nós começamos a perceber esse significado da vida, essas reflexões, quando a gente começa a perceber a presença de Jesus em nossa vida, mas para aquele que é muçulmano, a presença de Maomé, para aquele que é budista, a presença de Buda, aquele que é hindu, a presença de Krishna, ou Shiva, ou seja quem for, que a gente possa perceber essa força espiritual que existe no mundo, aqui e agora. Se o indivíduo está percebendo isso, se está sentindo essa espiritualidade, que tem a ver também com essa compreensão profunda do significado da vida, ele está caminhando para Deus, ele está caminhando para o seu destino, que nada mais é perceber que Deus já está aqui e agora, principalmente dentro de nós. Um grande abraço a todos os irmãos, a todos os amigos, e se Deus quiser, esses momentos difíceis que a sociedade está passando de pandemia, vai passar. Uma coisa que eu aprendi com um grande mestre da espiritualidade, da minha crença espírita, que é Chico Xavier, esse homem que trabalhou em prol do outro aqui na Terra, o amor, é que tudo passa. Porque ele estava passando por muitas dificuldades, em certo momento, e o mentor espiritual falou com ele, falou assim: Chico, escreve um negócio no papel e prega lá no seu guarda-roupa, para todo dia, ao você acordar, você olhar. O que é para escrever, mano? Tudo passa. Ele escreveu e colocou lá: tudo passa. Nesse mundo as coisas são passageiras. Então, se estamos passando por momentos difíceis, por momentos desafiadores, no caso na área da saúde, sabemos que estamos fazendo o que devemos fazer para superar e que isso vai passar. E quando passar, é importante que a gente perceba o que nós aprendemos com isso, para que não seja em vão os desafios que nós passamos. Tudo que nós passamos tem um significado, como nós dizemos, mas nós temos que enxergar esse significado, para que quando passar aquilo, o aprendizado ficou. E aí, o aprendizado ficando, nós não temos mais que passar pelas mesmas coisas de novo, porque só tem que repetir um aprendizado aquele que ainda não aprendeu. Aí ele tem que repetir a prova. Aquele que já aprendeu, ele não precisa de passar de novo. Então, o que nós esperamos de verdade é que quando passar todos esses momentos difíceis pelos quais estamos passando como sociedade, quando sairmos lá na frente, em breve iremos sair, se Deus quiser. Quando voltar à normalidade da situação, da circulação na sociedade, do trabalho, a gente possa ficar realmente aquela percepção: o que isso serviu para a minha vida? O que eu posso fazer diferente a partir daqui? O que eu, como um ser coletivo, posso fazer diferente a partir de agora? Então, essas reflexões nos ajudam a passar por mais resignação nesses momentos, em guardar dentro de nós aquilo que é luz, que é o aprendizado. Isso é eterno. O aprendizado que conservamos, ele faz parte do nosso espírito. Nós nunca o deixaremos. Que possamos focar neles, então. Um grande abraço novamente. Fiquem todos com Deus. Pensem sempre que Deus está olhando por nós, repetindo a frase que dissemos anteriormente: nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Então Ele está nos acolhendo, muitas vezes Ele está nos abraçando, nos protegendo, muitas vezes Ele está nos carregando, mas nós ainda não abrimos os olhos para ver as suas mãos em torno de nós. Que possamos abrir a nossa sensibilidade
e os nossos olhos para perceber essa companhia dele sempre junto de nós. Fiquem todos com Deus e muita paz.